quinta oração que Deus não atende, que Deus não responde. Deus até ouve, mas Deus não faz nada por essa pessoa, se ela tiver enquadrada nisso que eu vou falar aqui agora. O texto que nos dá base para a quinta oração que Deus não responde é Lucas capítulo 18, versículo 10, 11, 12, 13 e 14. Anota aí, está anotando? Você está assistindo direitinho os vídeos, está acompanhando? As 7 orações que Deus não responde. Nós estamos agora na quinta. Para ganharmos tempo, como o texto é um pouco longo, eu vou parafrasear o texto para você entender, vou narrar o texto. Jesus conta que 2 homens, um fariseu e um publicano, desceu para o templo orar. Observa que Jesus diz no versículo 10, que eles descem ao templo orar. Jesus não está dizendo que um foi num dia e o outro foi no outro, não. A gente sabemos que publicano e fariseu eram pessoas amigas, muitos deles pertenciam ao Sinédrio lá em Jerusalém. Então, provavelmente, esses 2 homens eram amigos, e o amigo chamou o outro e falou assim, vamos orar, tirar um período de oração, e ambos foram orar. Quando eles chegam lá no templo, o fariseu começou a orar primeiro. Aí eu vou ler só um pedacinho da oração do fariseu, versículo 11, a Bíblia diz assim, e o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Preste atenção nessa expressão egocêntrica, na palavra egocêntrica desse fariseu, consigo, acreditando que ele era o melhor, consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúltero, nem ainda como este publicano. O publicano era o amigo que estava do lado, que foram orar, os 2 companheiros, aquele era o amigo da onça, viu? Já viu falar no amigo da onça? Aqui está um. Jesus, jejum, ele continua na oração dele, jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí Jesus prossegue dizendo assim, que o publicano nem tinha coragem de olhar para cima e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aí Jesus conclui dizendo assim, olha, na verdade eu vos digo que o publicano desceu justificado e o fariseu foi humilhado. Essa é a quinta oração que Deus não responde, a oração soberba. Anota aí, oração soberba. Qual que é a oração soberba, pastor? Você já viu aquela pessoa que porque dizima, porque oferta, porque vai à igreja regularmente, de repente ele está orando para Deus abrir uma porta, para Deus curar alguém, e aí na mente dele Deus está demorando, essa pessoa então, ela parte para o plano B, e começa a querer Deus, colocar Deus no canto da parede, com palavras como essa, Deus, até quando o Senhor ficará calado? Até quando o Senhor não me ouvirás? Tu bem sabe que eu sou fiel ao Senhor. Senhor, eu sou uma dizimista fiel, um dizimista fiel. Eu sou um ofertante fiel. Senhor, eu tenho jejuado, eu tenho fugido do pecado. Isso é uma obrigação sua e minha. Nós não temos mérito nenhum em fazer isso, é uma obrigação nossa. A Bíblia diz que é um dever todo ser humano ser justo. Isso é uma oração soberba. Você quer mostrar algo para Deus, como se o que você faz, ou o que essa pessoa faz, está colocando ela acima dos demais. Você conhece alguém assim? Você já conviveu com alguém assim? Com alguém que acha que Deus vai ouvir ela, só porque ela é tão boazinha, ela ajuda na igreja, limpa a igreja, lava a igreja, coloca água no altar para o pregador. Tem gente que usa esses requisitos para chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, olha eu aqui como que eu sou. Isso eu não estou aqui te ensinando, que você, em hipótese alguma, numa oração, não vai lembrar a Deus que você tem se esforçado para ser uma pessoa justa. Porque se você for ler a história de Ezequias, quando Deus fala para Isaías, falar para Ezequias colocar sua casa em ordem, porque ele ia morrer, a Bíblia diz
que Ezequias vira para a parede, ele está doente, ele está na cama, e ele começa a orar e dizer: Deus, lembra que eu era um homem justo, lembra do que eu fiz. Ele está lembrando a Deus das coisas que ele havia feito, e a Bíblia diz que Deus ouve Ezequias, e Deus dá mais 15 anos de vida a Ezequias. Está em 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 19, lê lá depois. A palavra de Deus nos ensina que existe a oração sincera, essa Deus ouve, mas existe a oração soberba. Observa, vamos voltar para o publicano e o fariseu. Os dois foram juntos para a oração. Aí um fica de pé e começa a lembrar a Deus que ele era um bom dizimista, que ele não era adúltero, que ele não era como os demais, pecador. Aí ele ora para o colega dele e diz: Senhor, e eu não sou como esse aí não, ou seja, como esse que veio para mim orar. Você queria um amiguinho desse? Você queria um ímpio desse como amigo? Ele está com um colega, ele está conversando com Deus, e está dizendo para Deus que ele é melhor do que o colega, e está dizendo: Deus, eu não sou como este publicano. Isso é um soberbo, é uma oração soberba, é oração de alguém que se põe acima da média. É aquela pessoa que ora para que as pessoas vejam que é uma pessoa de oração, é aquela pessoa que canta, sabe, que se esforça para fazer uma tonalidade na voz, para mostrar que é um bom cantor. É aquela pessoa que prega com rampante. Você já viu aquele pregador que chega com aquele rampante, sabe, e ele não sustenta aquilo nem de 5 minutos, ele chega com vozeirão: boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, eclesias de Deus, e começa a falar grosso demais, começa a falar bonito demais. Aí 5 minutos ele não consegue se manter. Aquilo é hipocrisia, soberba. Deus não vai descer numa pregação dessa, não desce num louvor desse. Deus não vive na vida de alguém que vive na soberba. A oração soberba, Deus não ouve. A oração que a pessoa faz no monte, grava a oração, põe alguém para gravar ele de joelho e manda para os grupos, para mostrar que está no monte orando. Isso é oração soberba. A Bíblia diz: quando tu orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus que te vem oculto e vai te recompensar publicamente. Não estou dizendo que você não deve ir para o monte orar, que você não deve orar na sua casa. Deus não te ouve só porque você ora no monte. Eu também oro no monte, eu gosto de orar no monte, mas Deus me ouve aonde eu estiver, com o coração quebrantado, orando a Ele, até dentro do meu veículo, ou em cima de uma moto, ou aqui agora na igreja. Então existe aquelas pessoas que faz para se colocar acima da média, para mostrar que é bom, para mostrar que pode, para mostrar que profetiza, para mostrar que sabe. A oração deste soberbo não passa da parede, não passa do telhado. Deus não ouve a oração de um soberbo, Deus não responde a oração de soberbo. Esta é a 5ª oração que Deus não responde, a oração do soberbo. Anotou aí? Então vamos para a 6ª oração que Deus não responde. Que Deus te abençoe. Se você está gostando, então deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com alguém. Se não és um inscrito, se inscreva em nome de Jesus.